Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, está começando mais um Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, a gente vai debater sobre um dos maiores vilões da saúde mundial, o tabagismo. Isso inclui muita coisa, incluindo o cigarro eletrônico queridinho de tantas pessoas. Vamos falar sobre isso com a pneumologista doutora Marta Gouveia e com o cardiologista doutor Ricardo Negri. Eles são os nossos convidados de hoje para falar sobre esse mal que existe em persistir, que insiste em persistir no mundo. E a gente vai aprender muito sobre o combate ao tabagismo no famoso quadro Mitos e Verdades. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O hábito de fumar existe há muitos e muitos anos no planeta Terra, milhões de anos no planeta Terra, mas hoje, no ano de 2022, no século 21, é uma doença epidêmica, causa dependência física, psicológica e comportamental. São inúmeras as doenças relacionadas ao tabagismo. A OMS informa que, por ano, mais de 8 milhões de pessoas morrem por causa do cigarro. As pesquisas também apontam que 443 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. Números são impressionantes, mas que podem ser revertidos, evitados, claro, principalmente pela conscientização e principalmente sobre informação útil a respeito do que existe em torno do cigarro. Cigarro eletrônico, por exemplo, vamos falar muito sobre isso aqui nesse primeiro bloco com a pneumologista a doutora Marta Gouveia. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. Alegria recebê-la aqui, de Teófilo para o mundo. Com certeza. Que bacana. Doutora, o doutor Drauzio Varela diz que o cigarro é o único produto que, se a gente seguir tudo que está indicado no rótulo, a gente morre. Isso. Não pode nem ver a fotografia, né? Pode nem ver, porque, aliás, a fotografia é algo até recente, mas o cigarro já existe, o fumar já existe como hábito da humanidade há milhões de anos, isso né? Aí. Mas, enfim, por que ela é tão perigosa? Por que a nicotina causa tantos problemas? Primeiro porque ela causa muita dependência, né? E a gente tem que pensar que se tornar fazer o cigarro, né, um hábito, né, um vício, é muito fácil. Ela causa dependência muito rapidamente. E além da nicotina, nós temos uma infinidade de outras, né, substâncias que vão ser carcinogênicas, que vão mudar, né, a celularidade, que pode desenvolver inflamações e desencadear numerosas doenças, né, prejudiciais ao tabagista. Se a gente vê que existe o tabaco e existe também muitas substâncias que estão ali envolvidas ali no processo de fabricação, que foram essa fabricação foi evoluindo, né, se desenvolvendo, tornando tudo muito mais acessível, palatável, né? Mas existe diferença entre fumar cigarro, fumar charuto, cachimbo, cigarro de palha, o famoso paioso mineiro? Tem diferença, assim, nessa importância? Tem diferença, por exemplo, no charuto, às vezes, ou no cachimbo, o paciente pode ter mais assim, incidência de câncer de boca, né? E se você comparar um palheiro para um cigarro industrializado, são o equivalente a 5 cigarros. É difícil um paciente pegar um cigarro de palha e fumá-lo de uma vez só. Muitas vezes ele fuma, para um pouquinho, deixa, depois ele continua. Por quê? Porque a concentração de nicotina é muito maior. Então, à medida que a gente vai fumando, a gente vai desenvolvendo receptores no cérebro onde a nicotina vai se ligar. Ao se ligar, ela vai liberar, esses receptores liberam dopamina e serotonina, que são hormônios que vão, principalmente a dopamina é o hormônio do prazer. Então ele vai se sentir satisfeito, então ele não precisa de fumar um cigarro inteiro, porque aquela quantidade de nicotina que ele já fumou já foi suficiente. A senhora também tá dando uma maneirada com cigarro de palha, assim, dentro Maneirada disso? Não, assim, um de palha equivale em termos de nicotina a 5 do cigarro industrial. Sim, mas aí a senhora está dizendo que a pessoa não fuma, né, no cigarro inteiro ali. Não, né? mas às vezes, assim, isso é o início, né? Por exemplo, sim. às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, não, doutora, eu estou fumando só 7. Aí eu, 7 de quê?
Aí ele fala 7 de palha. Eu falei, não, então você está fumando, né? 35 cigarros. 7 vezes 5, 35 cigarros por dia. Entendeu? Então, e às vezes ele não se dá, ele fala assim, entendeu? Ele fala assim, mas não sabia. Eu achei que fosse mais natural, porque existe, né? Uma ideia de que talvez o cigarro seja uma coisa mais natural, mas não é bem assim. Doutora, mas a senhora me lembrou uma coisa interessante. Se a gente vai na raiz, se a gente volta, né, no tempo e vê na origem do que é o cigarro de palha, aquela questão de pegar o fumo, cortar, né? Pegar o canivetinho, pega a palha inteira, corta a palha. Tudo isso já é um processo que faz parte do próprio hábito de fumar. Isso. Hoje, o cigarro de palha é vendido numa caixinha, você tira e fuma como se fosse um cigarro normal. Isso. Esse processo aí, ele talvez nem fosse, porque demora tanto para fazer um cigarro de palha. Isso. Ficava ali naquela conversa, né? Não é? E a pessoa tinha também todos os componentes de vida saudável ali, na alimentação, nos bons hábitos. Dormia bem, né? Porque hoje... Movimento. Né? Geralmente, assim, os pacientes que às vezes fumaram uma vida, às vezes o paciente chega e você pergunta, você tem falta de ar? Não, não tenho muita. Mas assim, aí você vai ver história de vida. Aquele cara trabalhou numa fazenda, né? Andava a cavalo, né? Então, assim, era uma pessoa extremamente ativa, o que não acontece com o nosso paciente atual, né? Os pacientes que moram na cidade, eles vão ficando cada vez mais sedentários, às vezes você pergunta para ele e fala que não, mas o que você faz? Faço nada. Não, o que você fazia? Não, eu ia à padaria comprar pão, hoje eu não vou mais, né? O paciente com a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, né, que engloba o enfisema e a bronquite crônica. Então, muitas vezes, esses sintomas que eles vão aparecendo e o paciente, às vezes, se limita na sua atividade do dia a dia e, se você perguntar, ele vai falar que não, mas se você vai detalhadamente entender qual que é a atividade física dele no dia a dia, você vai ver que hoje ele é muito mais restrito do que era, né, anteriormente. Muitas pessoas questionam, assim, a questão do combate ao tabagismo, dizendo que antes existia uma permissividade, claro, até o cinema americano contribuiu muito para isso, né? O glamour, os comerciais de TV. Né? Na opinião da senhora, o que mudou ali? O cigarro ficou mais agressivo, a conscientização melhorou. Eu, por exemplo, tenho 55 anos, eu sou de uma geração, né, nasci em 66, outro dia conversando com pessoas dessa geração, dizendo que não era um pecado uma grávida fumar. Não era um absurdo. Hoje, uma grávida fumar, a pessoa para na rua e fala... E claro, é horrível, sim. Hoje, assim, as sociedades, né, de pneumologia, de cardiologia, de oncologia, todo mundo está trabalhando muito em cima, né? Divulgação, não estou dizendo que era comum, mas grávidas fumavam ali. Mas hoje a gente teve um declínio, né, do tabagismo. Agora as coisas estão mudando, os jovens hoje estão aderindo muito ao cigarro de palha, né, aos cigarros eletrônicos. Então a coisa mudou de um tempo para cá, mas essa geração de 30, 40 anos, os jovens, né, quando adolescentes, fumaram muito menos. Mas essa mudança aí é a própria indústria do cigarro se restabelecendo e colocando novos produtos. Isso aí, você está certinho. Para continuar esse poderio. E principalmente atuando numa faixa etária onde a gente consegue moldar o cérebro, né, para o vício, para o tabagismo, que é a infância e o adolescente. O adolescente ainda não tem um cérebro formado e ele é muito mais fácil ele aderir ao ato do tabagismo, nessa faixa etária, se tornar um viciado e ir com cigarro por resto da vida, nesse foco. Então, hoje, né, não sei se você vai falar mais para frente, mas os cigarros eletrônicos, eles são coloridos, eles têm formato de pendrive, eles têm sabores distintos, então, entendeu? Tudo junto para pegar esse público mais jovem, né? Vamos falar sobre o cigarro eletrônico. Ele tem uma aura de fofura, de permissividade, de modernidade e até de saudabilidade, porque aquela fumaça supostamente não incomoda ninguém. Não tem nem nicotina, né? Então, assim, o que é dito assim, que ele ali é só um vapor de água, e não é. Né? Além da nicotina, você tem várias substâncias, tá? São nanopartículas que vão atingir todo o sistema vascular, levando às doenças cardiovasculares, substâncias carcinogênicas, metais pesados. Para ele aquecer, ele libera alguns metais. E isso aí está comprovado, pelo menos assim, incidência, aumento de câncer de seios da face, câncer de pulmão. E a gente tem muita coisa, ou seja, hoje, naquele vapor,
em média, 80 substâncias são liberadas. E aquilo faz mal tanto para quem está fazendo, quanto aquilo ali fica no ambiente. Então, o tabagismo passivo vai atuar, né? Vai ser... E sem reclamar, né? Porque sem reclamar. Mas assim, até um dia desse eu assistindo uma palestra, uma médica falou assim, ó, eu cheguei ao restaurante e eu pedi para a pessoa do lado não fumar o cigarro eletrônico. Porque eu me sinto no direito de fazer essa exigência. Mas então, a pessoa pode dizer, mas eu não estou incomodando a senhora. Mas basta querer entender, né? Então, assim, o paciente chega, e outra coisa que tem que ser dita, está se vendendo a ideia de que o cigarro eletrônico, ele é uma coisa para você parar de fumar o cigarro. Redutor de danos. Redutor de danos, e não é bem assim, tá? Um cartucho daquilo ali pode ter 100, o componente, né, a quantidade de nicotina é equivalente a 100 cigarros, 5 maços de cigarros, entendeu? Então, e a pessoa vai fumando aquilo, achando que não tem. Então, é um problema gravíssimo. Um problema gravíssimo. E olha só, é preciso a gente também entrar... A gente daqui a pouco vai falar também de narguilé, né, que é outro que tem um abraço social muito grande. Né? Narguilé é a mesma peça e também, né, há milhões de anos se fuma uma narguilé, mas a gente vai falar depois também, porque tem muito mais potencial, né, doutora? É mais quente até, né? Mas o Brasil tem uma política antitabagista louvável. Começou quando o ministro José Serra era secretário da Saúde, proibindo o uso do cigarro em ambientes fechados. Hoje nem debaixo de toldo dá para fumar. Louvável, muito bom isso, maravilhoso. A gente antes ia para um restaurante, voltava para casa com uma roupa com cheiro de cigarro. Acabou isso, ainda bem. Mas aí vem o cigarro eletrônico, que dá um nó nisso tudo. Até no avião dá para fumar, doutora? Pois é, então é um negócio, é muito grave. Eu acho muito grave, entendeu? Assim, até onde isso vai chegar, né? E principalmente porque a gente não sabe. Hoje a gente tem um cigarro e a gente sabe prever quais serão as doenças que o tabagismo vai levar. O cigarro eletrônico a gente não sabe. Né? Isso vai ser construído ao longo dos próximos anos, porque tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Já que a gente copia muito a política americana com relação à saúde e permissividade também, como é lá? Lá nos Estados Unidos? Com relação ao cigarro eletrônico? Está aumentando demais, né? E eles fizeram uma pesquisa, assim, entre os jovens, cerca de 20% dos jovens falaram ter utilizado o cigarro eletrônico nos últimos 30 dias, 60 dias. Então, assim, é uma coisa que aumentou bastante e não sei se você deve ter visto falar que ela teve uma doença, uma síndrome respiratória aguda. Isso aconteceu no final de 2019, início de 2020, bem no início da pandemia. Era um quadro muito semelhante ao quadro respiratório do Covid, né? Levava um paciente a uma insuficiência respiratória, muitas deles precisando de ventilação mecânica e o que eles identificaram que esses jovens a maioria deles tinham feito uso de cigarro eletrônico. Então, lá ele é permitido, ele pode ser comercializado, o que não acontece no Brasil. Acontece no Brasil, né? E a gente está lutando aí para que isso aí não passe, né? Que a gente não tenha essa permissão. Porque a gente sabe que tem um comercial, né? Existe uma comercialização. Então, só falando claramente, todo cigarro eletrônico comprado aqui no Brasil é ilegal? É ilegal. Mas você compra na balada, na boate? Estão se vendendo, né? Assim, né? Em restaurante, é o que a gente escuta mesmo. Mas não existe o registro. Não existe o registro, isso é legal. E não existe uma vigilância, né? Porque se está vendendo, é porque as pessoas não estão tendo uma vigilância. Então, o que a gente precisa é de que isso realmente não passe, né? Como não seja aprovado e que existe uma vigilância para que essa comercialização não ocorra. E o narguilé, ele é aprovado? Porque o narguilé também tem loja para vender. Aquela garrafinha né, muito linda, né? Bonita. Chamativo adorno, aquilo ali, né? Mas causa os mesmos malefícios, né? Existe aquela vaporização ali ao redor. Sem contar de compartilhar o mesmo bucal. Num dos momentos. Mas é a mesma coisa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que... E tudo vai virando muita moda, né? Se fica muito... Uma pessoa chama, tem um apelo da turma, né, do estilo. Ponto de vista de nicotina, de potencial de vício, o narguilé e até de agressão por causa do calor... Aquilo ali pode dar provavelmente, mais câncer de boca, de esôfago, de laringe, com certeza, né, por causa do efeito
local do calor. E assim, mas assim, ele, pelo menos assim, que eu saiba, assim, não é uma coisa que não está se difundindo tanto. Né? Mas é muito usado, sim, né? Em festas, com jovens, né? É ritualístico, isso tem essa aura da amizade também, da permissividade, e não é algo que, puxa, isso quando se tem tanta coisa boa ali em torno, fala assim, não é cigarro, isso não faz mal. Tudo né? isso envolve, né, um ideal de que uma coisa que não é prejudicial. Que tem... Por favor, pode completar. Que não é prejudicial, que é só naquele dia, que é só o dia da balada, né? E não é bem assim, né? Porque isso aí pode ser o caminho para você aderir ao cigarro. Tanto o eletrônico, tanto o narguilé. A pessoa às vezes muitas vezes ele não é fumante prévio, ele vai numa festa, um amigo apresenta e ali ele passa para o cigarro, por causa, talvez, desse efeito da nicotina, né? Que a grande droga é a nicotina, né? Da dependência dela, que ela causa. O que tem surgido também nas baladas para minimizar essa proibição de cigarro, né, em lugares fechados é o rapé, que também é nicotina? É nicotina. Era muito usado muito antigamente, né? Para espirrar. Para espirrar na roça, né? Mas não deixa de ser, né? Não deixa tem de ser. Menos potencial. É potencial. Porque até eu acho que a adesão, assim, né? Para causar, se virar um problema de saúde pública, acredito que seja menor. Haja rapé. Haja rapé, né? Haja rapé. Mas é porque tem um rapé indígena, cerimonialista também, mas é preciso dizer que também tem nicotina. Lógico. E tudo isso está envolvido na grande questão de parar de fumar. Parar de fumar. Os grandes soldados dessa luta contra o tabagismo muitos foram ex-fumantes, né, doutora? E muitos dizem, né, doutor Drauzio Varela também, que eu citei no início, o doutor Drauzio Varela, né, talvez o maior batalhador contra a doutora Jaqueline Issa também, lá de São Paulo. Então eles dizem, se pegar um cigarro aqui agora, voltam a fumar do mesmo jeito. Existe uma memória, né? Uma memória psicológica, né? Porque o cigarro, pela dopamina, que eu te expliquei lá no início, né? Que ele vai lá nesses receptores e libera esse hormônio, ele sempre está ligado a uma sensação de prazer, de relaxamento, de uma coisa confortável. Então, poética. Muitas vezes ele parou de fumar, mas ele lembra. Né? Ele tem aquela lembrança, aquela memória afetiva lá da época que ele fumava. Então, assim, realmente, se você conversar com ex-fumantes, eles sempre vão te falar isso. Eu sou um ex-fumante e vivo atento a essas questões. Durante muito tempo existia aquela perspectiva de que um ex-fumante sentava numa mesa que tinha pessoas fumando e pegava. Eu já fiz isso. Pega um maço de cigarro e fica cheirando assim para... só matando a saudade. Sei. Perigo, né, doutor? Perigo fazer isso, né? Perigo. E tem sempre aqueles gatilhos, né? Como se o paciente está deprimido, né? Se o paciente está passando por um problema, né? Ele pode lembrar, né, do cigarro e achar que aquilo ali... Hoje mesmo atendi uma paciente que ela é asmática, uma asmática moderada. Ela, desde o início da pandemia, ela não ia ao consultório. E ela foi me contando que ela perdeu a melhor amiga dela, que ela perdeu a mãe dela, que ela voltou a ter crise de asma e no final, eu voltei a fumar. E eu falei, ai, que coisa triste que você está me contando, entendeu? Então, assim, aí você tem que resgatar esse paciente, esses né? gatilhos. Você tem que resgatar, porque se ela foi ali, ela me permitiu, né, falar aquilo, eu falei, não, e vamos, porque você tem que motivá-lo e fala assim, mas... E ela disse, eu tenho uma história de câncer muito grande na minha família. Eu falei, pois é, então você tem fator genético. Então você tem que envolver esse paciente e aproveitar esse momento e fazê-lo tomar consciência que realmente não dá para ter permissividade, não dá para achar que vai fumar um fim de semana e que você não vai. Não dá. Você não pode trabalhar em cima disso. E você tem que entender que o cérebro está cheio de pegadinhas ali para te
mudar o pensamento, a vida às vezes está difícil, a gente está passando por essa pandemia, teve tantas questões, né? Então a pessoa tem que realmente assim, ser forte e querer, e assim, e estimular as outras coisas, né? Estimular a fazer atividade, perguntar, e aí, atividade física? Ah, não tô, entendeu? Então, vamos fazer atividade física, vamos, entendeu? Assim, vamos... Não, e isso assim, pega diferente para cada um, né? Eu lembro que na época que eu fumava, uma ocasião eu estava no aeroporto e acendi um cigarro assim, estava esperando o avião do lado de fora, chegou uma senhorinha e falou assim, ô moço, me dá um cigarro, pelo amor de Deus, tem 15 anos que eu não fumo, mas eu te vi fumando de um jeito tão maravilhoso que eu quero um cigarro. Falei, não, senhora... Não te dou. Eu acabei dando. O que é que eu vou fazer? Eu pedi com tanto carinho. Entendi. E assim, eu consegui parar de fumar depois. Tomara que ela tenha conseguido. Ela falou com assim, certeza. Vou voltar. É difícil, né? É uma luta. E como é que a tecnologia médica tem avançado nesse sentido, nos congressos, nas pesquisas? Porque a gente vê que o cigarro está mudando. A indústria do cigarro trouxe o cigarro eletrônico. Com certeza. A mistura do cigarro hoje é diferente do que era 10 anos atrás, até mesmo 5 anos. E para o combate, o que tem sido feito? O que eu primeiro falo com o paciente tem que querer, né? Não adianta ele ir levado pela esposa, pelo pai, pela mãe, pela filha, se o paciente não tiver pelo menos assim, ter dado aquele toque de que ele gostaria de parar de fumar. Às vezes ele fala, você tem que permitir, o que você pensa sobre isso? Para ele te colocar. Aí ele fala, doutor, eu tinha vontade, teria vontade, mas eu não sei se eu vou conseguir, a pessoa às vezes tem medo do fracasso, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, ele se posicionar, né, querer, aí você tem que explicar que é um processo, né, que ele vai ter que... Quais as formas hoje que a gente tem para tratamento disso, né? A gente tem a reposição de nicotina, tanto em forma de adesivo como em forma de goma ou pastilha. Essa nicotina reposta, ela faz mal também para o organismo do jeito que o cigarro faz? Mas você corta o hábito de levar o cigarro à boca, entendeu? Sim. É para você cortar aquele costume. Mas para a garganta não faz, quer dizer, a goma sim, mas aquele adesivo de nicotina não vai afetar... Não, às vezes ele pode ter, assim, até a gente pede para nunca colocar no mesmo local, porque ela pode ser um pouco irritante. Tem pacientes que sentem uma irritação daquele adesivo. Mas é uma forma de você quebrar aquele hábito, né? Outra coisa, se você está querendo parar, você está programando parar, não fuma, na hora que der a vontade, não fuma. Espera mais meia hora. Dizem espera mais daqui 2 horas, entendeu? Porque você chega no final do dia, se você fumava 20, você já fumou 18, você fumou, né? E aí você vai sempre dando apoio, sabendo, tentando entender o lado do paciente. Essa é muito legal, doutora, programação. Porque parece que a vontade de fumar, ela dura menos que 15 segundos. Isso. E ela vai embora. Só que ela volta, mas também vão ser só 15 aquela segundos. Fissura, é isso mesmo. Então, muitas vezes é o seguinte, você dá o adesivo, se der aquela fissura, você põe a goma na boca. Entende? Então, assim, aí aquilo ali passa e ele consegue relaxar, porque realmente a pessoa fica tensa, querendo muito, necessitando da nicotina. Né? Aqueles famosos palitinhos de cenoura, palitinhos... eu acho que é interessante. Eu acho interessante porque você vai ter alguma coisa oral, né? Ele está habituado com aquilo, é uma vida, né? São 20, 30, 40 anos. Então, às vezes, eu oriento os pacientes. Nem todo mundo pode usar, porque às vezes trabalha em público e tal, mas agora, né? Pessoal trabalhando mais de casa, ou tendo uma atividade que não vai impactar, mas as pessoas é uma coisa que a gente estimula mesmo. Tem algumas questões ligadas até ao funcionamento de intestino, né? Que gente que só acha que o intestino só vai funcionar se fumar. São os gatilhos, né? Então é coisa que a gente pede também. Eu adoro. Qual que é o cigarro que você mais gosta? O depois do café da manhã. O depois do almoço. Então, assim, a gente pede, assim, evita bebida alcoólica. São sempre gatilhos que vão te levar a ter muita vontade de fumar. Então, evita aquela reunião com os amigos, onde vai ter uma bebida alcoólica. Pelo menos no primeiro mês, você vai evitar. Evitar, né, o cafezinho, né, coisas que na sua memória te dão muito desejo de fumar. Existe também o estigma de que quem para de fumar engorda muito.
Como lutar com isso? Essa é uma realidade? É uma realidade. As pessoas podem engordar em termos assim, de 4 a 12 quilos. Então, assim, uma coisa que você já fala com o paciente, olha, se você ainda pega um paciente que tem uma tendência, só, nós já vamos começar a trabalhar isso aí. Você vai procurar um nutricionista, você vai ter mais paladar, seu paladar vai melhorar. Descobrir o paladar, o olfato. E aí você vai ter que trabalhar, porque você pode realmente engordar. Porque assim, isso principalmente para as mulheres, isso às vezes é um empecilho. Elas falam, mas eu não paro de fumar porque eu não quero engordar. Não, mas não é bem por aí. Vamos trabalhar isso aí, vamos aumentar a atividade física, vamos consultar uma nutricionista. E vamos que vamos. Doutora, eu acabei antecipando uma das questões do nosso glorioso quadro Mitos e Verdades, que parar de fumar engorda. A doutora respondeu, mas eu quero te convidar para a gente começar a fazer o quadro agora, tá bom? A gente faz o seguinte, a gente fala a frase, eu falo a frase, dentro da sua vivência clínica, dentro da sua experiência, você fica à vontade para dizer, verdade. Pode falar mais ou menos. Mais ou menos, tá bom. Pode em parte, tá? Mineirinha, né, mesmo? Não, mas também pode dizer, não, isso aí não é verdade, isso é mito. Tá. Preparada? Preparada, vamos lá. Então, é agora. Mitos e verdades no programa de hoje com a pneumologista doutora Marta Gouveia, que é de Teófilo, mas já morou em Juiz de Fora, onde mais, doutora? Governador Valadares. Governador Valadares. Já pulou de asa delta do Pico do Ibituruna? Não. Aí... E em Belo Horizonte também. Em Belo Horizonte. Muito bem. Um grande abraço para o governador Valadares, que recebe nossa programação lá. Todo mundo acompanhando a senhora. Então tá bom, bacana, um abraço para todos. Cidade queridíssima, muito legal. Vamos lá então, mitos e verdades estão falando sobre parar de fumar ou não, os males do cigarro. Primeira questão é essa, doutora Marta. Algumas marcas de cigarro fazem menos mal para a saúde. Mito ou verdade? Isso aí é mito, né? Menos mal? Acho que a gente... Primeiro que eu acho o seguinte, como é que você vai confiar o que tem realmente nesses cigarros, né? Entendeu? Tem uns que eles falam do filtro, da porcentagem de nicotina. Então, assim, você pode ver a porcentagem de nicotina que tem nesse cigarro, mas eu acho que, a princípio, vamos tratar que todos fazem mal à saúde, né? Todos fazem. Todos. Mas aqueles levinhos, né? Tinha uns cigarros que eram mais leves, outros eram mais fortes. Mas isso aí acaba que o vício vai aumentando e você vai para lá para o mais forte. E aqueles que são de menta? Isso aí é para tentar amenizar, né, a questão do cheiro, do odor, do hálito, né? Não tem nada de bom nisso aí. Não tem nada de bom, não. A outra questão é essa. Fumantes passivos também correm risco de desenvolver as mesmas doenças de um fumante. Mito ou verdade? Verdade. Nós temos senhoras que nunca fumaram, mas conviveram com os maridos que desenvolveram câncer relacionado com o tabagismo. Porque nem todo câncer de pulmão é relacionado ao tabagismo, né? Tem alguns que são mais. Então, isso já foram mostrado em pesquisas que existe a possibilidade de você desenvolver câncer. Você aumenta, por exemplo, pais fumantes, aumenta a incidência de doenças respiratórias nas crianças, né? E muitas vezes, principalmente porque às vezes agora, mas antigamente as pessoas tinham mais liberdade de fumar, né, assim, em ambiente de trabalho. Então, às vezes, um colega, eu já atendi pacientes que desenvolveram asma, né, doenças respiratórias, em função de ter trabalhado a vida inteira com um colega ali. Eu sou de uma geração de jornalistas que vai para a redação ali, aquela todo, cena clássica, né? Da máquina de escrever, cigarrinho ali, a lauda pipocando. Era normal. É uma visão romantizada do jornalista, do escritor. Né? A outra questão é essa, doutora Marta. Cigarro de palha não faz mal, porque cigarro de palha é natural. Mito ou verdade? Mito. A gente falou sobre isso. Então, cigarro de palha, em média, em termos de nicotina, um cigarro de palha equivale a 5 cigarros industrializados. Fique com essa informação preciosa, informação de ouro. Um cigarro de palha... 5 cigarros em termos de nicotina. Então, isso assim, a pessoa começa fumando e fala, não, mas eu fumo só 2 por dia. Mas 2 de palha equivaleriam a 10
cigarros. Meio maço. Meio maço. E aí vai. Então, às vezes eu chego, no consultório tem pacientes que chegam e falam, eu fumo 8, 10. Então, quando eu falo para ele a quantidade de cigarro, ele se assusta. E realmente, eu acho que é uma coisa que tem que ser difundida, que não é tão romântica, não é tão natural e que vai, né, trazer prejuízo para a saúde desse paciente. A gente falou também sobre fazer o próprio cigarro de palha. Dá uma minimizada, porque dá uma minimizada na situação. Vai depender do que você vai pôr ali dentro, né? Mas assim, essa é uma estatística até antes desses de palha. Ah, sim, então, aos industrializados, de palha. Que vem os mesmos 20 cigarros do cigarro industrial. Só que ali é difícil, né? Alguém fumar 20 cigarros de palha por dia, não sei. Porque o teor de nicotina ali é extremamente grande. E viciante. E viciante. Quais as chances que eu tenho de desenvolver as doenças decorrentes do tabagismo? Quanto mais tempo eu fumo, quanto mais cigarro eu fumo e qual tipo de tabaco que eu estou usando, né? Então, assim, isso vai aumentando a possibilidade de eu vir a desenvolver câncer, de eu vir a ter uma doença cardiovascular, de ter um AVC, de ter as doenças respiratórias, principalmente o DPOC. Então, quando você está diante de um paciente ou de uma pessoa que fala, eu fumo, você tem que voltar e ver. Quando é que você começou? Há quantos anos? Quantos cigarros? A gente faz a conta assim, quantos cigarros você fuma por dia? Qual é a sua história tabágica? E a gente sabe assim, que uma pessoa que fumou 30 anos, 20 cigarros por dia, ele aumenta em muito a chance de câncer, de desenvolver as doenças. Quanto tempo depois de parar de fumar ele pode ser considerado um pulmão limpo? Depende de como você parou. Se você parou depois de 40 anos de cigarro, já com diagnóstico de DPOC, ele não vai ter esse pulmão limpo, né? Agora, eu fumei 5 anos, 10 anos, né? Fumei 10 cigarros, provavelmente com 5 anos esse paciente, ou até menos, né? Muitas vezes, assim, o cigarro ele só vai demonstrar em termos de exames, por exemplo, no pulmão, depois de muitos anos de tabagismo que eu vou começar a ter as alterações radiológicas, né? E as alterações funcionais, né? Com perda da minha capacidade respiratória. Tem gente que fala que fuma e não traga. O próprio cachimbo também não é tragável. Isso diminui? É uma justificativa? É uma justificativa, mas eu não sei até que ponto que não traga. Tá? Eu acho que, eu não sei. Isso aí eu não vou, né, vou falar que eu não sei, porque vai depender. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas que fumam, elas tragam, né? Não, o Bill Clinton disse que não tragou. Não foi ele que disse? Ele falou isso? Teria dito, doutora. Então deixa lá, né? Deixa quieto. Vamos lá. Usar chiclete ou adesivo de nicotina, isso pode viciar. É mito ou verdade? Não, eu acho que isso pode te ajudar. É uma das formas terapêuticas para você abandonar o tabagismo. Então, eu acho que é difícil. O paciente que ele fuma, se ele fuma, ele vai fumar. Ele não vai usar adesivo, ou ele vai usar a goma ou a pastilha. Então, eu acho que isso pode ser um aliado para a gente conduzir esse paciente para a cessação do tabagismo. O narguilé é pior que o cigarro. É mito ou verdade? Eu vou te falar que mais ou menos que eu não sei, mas assim, eu acho que o cigarro é pior em termos assim. Vai se usar mais. Vai se usar mais, né? E com um tempo maior e vai ter... Acho que o narguilé, até onde eu saiba, você não traz isso para o seu dia a dia, né? Você não traz para o seu trabalho, né? Então, eu acho que o cigarro, né, desse ponto, ele vai ser... Pelo número de vezes que vai se fumar, né? O cigarro é a porta de entrada para outros vícios. É mito ou verdade? Olha, acredito que sim, porque muitas vezes o paciente, assim, ele pode, através do tabagismo, ter mais acesso, sei lá, a outras formas de droga. Mas, assim, nem sempre, não é uma coisa comum, assim, eu comecei a fumar e comecei a usar cannabis, fui para o crack. Não acredito que... Eu acho que é muito mais o contexto psicológico e social desse paciente que vai levá-lo a procurar outras drogas do que propriamente o cigarro, né? Eu acho que o cigarro em si já é um mal muito grande para a saúde desse paciente, né? Fumar 1 cigarro, 2 cigarros por dia não faz mal nenhum. Mito ou verdade? Faz mal, sim. Eu costumo dizer para o meu paciente, não adianta. Doutor,
toda, deixa eu vou fumar um ou dois. Está na chuva do mesmo jeito, entendeu? Então, você fica exposto às possibilidades de vir a desenvolver doenças, igual eu te falei, né? Lógico, se você fuma muito e por muito mais tempo, você tem mais chance, mas isso não quer dizer que você não possa vir a ter. Se a senhora disse aqui que até mesmo o fumante passivo pode ter problemas muito parecidos com o do próprio fumante, imagina quem fuma 2 cigarros por dia, há quanto tempo, e para que se expor a isso? A essa possibilidade. Agora, é interessante o seguinte, a gente faz um questionário com o paciente para ver qual que é o grau de dependência dele. Então, um paciente que ele fuma tão pouco, né? Então, fica muito fácil você envolver esse paciente, você não precisa dessa nicotina. Então, seu grau de dependência à nicotina é muito baixo. Então, é muito fácil você se livrar disso, sim. Entendeu? Ele é muito mais facilmente tratável. Tratável, entendeu? Então, você joga para o outro lado. Você não vai para o lado dele, que ele pode. Não, você não pode, né? Então, você está exposto a todas as consequências, mas e vai ser muito fácil para você. Dentro desse deixar. Ponto de vista, o fumante do charuto, por exemplo, que se encontra em clubes de charuto, onde se pode fumar em lugares fechados, em eventos, fumar charuto é um grande acontecimento, né, de troca de ideias. Ele estaria nessa categoria aí? De um fumante que não é um fumante? Não sei, depende a quantidade de vezes que ele se expõe a esse ambiente, porque esse ambiente também não é um ambiente saudável, né? Ficar ali, às vezes, 2, 3 horas, 4 horas, né? Na conversa, com aquela fumaça. Eu acredito que não veria dessa forma, não. Sim. Tem aumenta a incidência também de câncer de boca. Então, não é tão uma coisa assim que... Bonzinho ninguém é. Não tem bonzinho. Não tem bonzinho nessa história. E a outra questão é essa, doutora. É possível parar de fumar por conta própria? Mito ou verdade? Olha, tem pessoas que acham que tem que parar de fumar por conta própria. Por quê? Então, eu vou falar isso aqui. A pergunta, então, é parar de... Por conta própria. Eu não acho vantagem nenhuma em um paciente querer parar por conta própria. Por quê? Porque muitas vezes ele tem dificuldade ele acha que ele não tem vergonha na cara, que é uma coisa de caráter, entendeu? Que ele tem que parar de um dia para outro sem nenhuma ajuda. Eu não acho isso, não. Só vai piorar a situação dele. Porque ele vai ter fracasso, né? Ele vai fracassar e a sensação do fracasso, da recaída, isso é muito ruim para o paciente tabagista. Então, muitas vezes você aborda o paciente e fala assim, você pode até ter uma recaída, mas isso tudo é conversado, né? Você tem que acolher aquele paciente, ou um psicólogo, ou o próprio médico, com a ajuda para ter de apoio para ele perceber, porque eu acho que e tirar essa ideia de que a pessoa tem que ter força de vontade para parar sozinha. Eu não acredito que isso seja uma... Tem um paralelo muito interessante com a própria obesidade, que traz essa mesma consideração de que ele é um fracassado, que o obeso é um sem vergonha, que a obesidade é um problema de caráter. Fumar não é um problema de caráter. Não, você tem que tratar o paciente como se for... eu sempre falo para ele, você tem um vício. Seu cérebro aprendeu a funcionar com a nicotina. Então, a gente vai fazer um caminho de volta. Você vai ter que tentar outras conexões, entendeu? Para você enganar o seu cérebro, né? E você conseguir ir deixando cada vez progressivamente esse hábito de fumar. E a última questão é essa. Quem fumou por muitos anos pode recuperar a saúde ao parar de fumar. Mito ou verdade? Mito, não existe isso, né? Volta a falar. Como é que você aborda um paciente? Se ele fuma há muitos anos, uma quantidade razoável, provavelmente alguma consequência esse paciente vai ter, né? Então, quais as doenças mais comuns, né? São uma gama de câncer de boca, de laringe, de faringe, de esôfago, de estômago, de intestino, de bexiga, de rim, pâncreas. Isso tudo aumenta a possibilidade em muito desses pacientes virem a desenvolver as doenças cardiovasculares, angina, infarto, né? Os AVCs, acidentes vasculares cerebrais. É melhor nem começar, né? Com certeza. Mas se começou, é melhor parar o quanto antes, que a vida é todo dia, como a gente sempre fala aqui. Com certeza. E você está dando aqui o seu depoimento, isso é legal, né? Claro, porque... eu parei de fumar já há quase 30 anos. Pois é, eu acho que isso é muito interessante, a gente
ter esses depoimentos para as pessoas verem que a coisa é possível. É possível, Não claro, é possível. claro. É possível. Mas é preciso também ter coragem para pedir ajuda e buscar as tecnologias que vão te ajudar nessa batalha longa. Doutora, muito obrigado. De nada. Foi uma aula aqui conosco. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta falando sobre o tabagismo também e as implicações que isso tem na nossa saúde do coração, por exemplo. Daqui a pouco a gente já está de volta.